Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos hoje aqui no nosso programa, no canal Ocast, inaugurando nosso programa, né, Jundiaí é Diferente. Estou aqui recebendo a Coronel Carla Basson, uma grande amiga, coronel da Polícia Militar, também secretária ou gestora, né, de segurança aqui na cidade de Jundiaí, vereadora Késia De Luca, única vereadora aqui na cidade, uma amiga também, muito prazer em recebê-las, e a psicóloga Ariane Goim Rios Valença. Ariane, que tem uma experiência aí trazida já da Defensoria Pública, agora também assessorando a vereadora Késia, alguém com muita experiência. E a ideia aqui é que nós possamos fazer um bate-papo, algo bem descontraído, né? Uma conversa mesmo, que seja um espaço, primeiro para nós falarmos da cidade de Jundiaí, que é uma cidade diferente, mas também para nós nos divertirmos, né? Para poder aqui conversar um pouco. E a ideia do podcast, aqui ele surgiu, né? Primeiro para poder divertir realmente, mas porque eu realmente considero que Jundiaí é uma cidade diferente. Jundiaí é uma cidade de colonização italiana, né? É uma cidade bairrista, e as pessoas às vezes me falam, olha, aquele gordinho lá vive dizendo que Jundiaí é bairrista, mas é bairrista no bom sentido, né? Jundiaí é uma cidade em que as pessoas têm orgulho de ter nascido aqui, de viver aqui, de trabalhar aqui. É uma cidade acolhedora, né? É uma cidade realmente muito boa. E nós queremos falar, então, um pouco da nossa cidade, né? Falar um pouco aqui dos atores da nossa cidade, das pessoas que transformam a cidade de Jundiaí na cidade boa que ela é. Tá joia? Começando aqui, então, Vou começar aqui pela Coronel Carla, porque tem, gente, uma curiosidade que eu sempre tive, né? É algo que, para mim, é importante saber, ouvir aqui uma resposta, viu, Carla? A carreira de militar no Brasil é uma carreira predominantemente masculina, né? Hoje menos, mas eu acredito que na época em que você, né, iniciou a carreira na Polícia Militar, tinha mais homens do que mulher, muito mais homens do que mulher, e eu queria saber duas coisas. Primeiro, como que é essa experiência, né, de comandar uma carreira que é predominantemente masculina, e de onde surgiu esse desejo de ser militar, né, já que é algo também interessante. Como é que surgiu? Como é que despertou em você o desejo de seguir uma carreira militar? E como é que foi, né, ser militar aqui no estado de São Paulo, né, na Polícia Militar, em que essa carreira é predominantemente masculina? Bom, primeiro, obrigada, Dilson, Késia, Ariane. Assim, é uma satisfação imensa poder dividir esse momento com vocês, conhecê-los um pouco mais, porque a gente convive bastante, né? Grandes amigos aqui, muito obrigada. A minha carreira realmente ela é diferente de qualquer padrão, né, na sociedade. Eu optei por seguir essa carreira com base no que eu via, né, no meu pai. Meu pai, ele foi da Força Pública. Ele fez a escola de cavalaria, foi do 1º pelotão da rota. Depois ele trabalhou na civil também, naquela época em que o policial ele podia optar por seguir outras carreiras junto. Então, antigamente era assim, acontecia dessa forma. E depois ele encerrou agora a carreira como secretário agora de várzea, trabalhando com a Guarda Municipal e trabalhando no Exército também nesse inteirinho aí entre Polícia Civil, Força Pública, depois da Polícia Militar. Ele trabalhou no Exército 15 anos e encerrou, como eu disse, na Secretaria de Segurança Pública de várzea, junto das Guardas Municipais. Então, é um ciclo completo, né, que a gente pega todas as forças de segurança que ele atuou. Por que eu referencio tanto meu pai? Porque, realmente, a gente tem que honrar aos nossos pais, né? Honrar a quem merece, né? Dar honra a quem merece, né? E minha mãe, ela só não foi coronel porque não podia. Ela manda em casa, ela manda em casa mais do que qualquer um pode imaginar. Ela colocar a coisa em ordem lá. Então, eu queria fazer algo diferente. Eu estudei no SESI, aqui em Jundiaí. Minha vida inteira foi aqui em Jundiaí, porque eu nasci em São Paulo, né? Na Cruz Azul, no Hospital da Polícia Militar, né? Vamos dizer assim, onde os filhos nasciam, né? Uhum. Porque só militar ele frequenta o hospital da PM e o Cruz Azul seriam os familiares. Eu nasci ali. E com um ano eu vim para cá. Vim para cá e estudei na Aníbal Marcondes, estudei no SESI, depois Ana Paz. E no Ana Paz chega aquele momento que você fala assim, preciso prestar alguma coisa, né? E eu queria fazer algo diferente, né? Algo que
pudesse contribuir com a sociedade. Meu pai sempre nessa área de segurança, é óbvio que eu tinha essa sementinha dele, né? E foi um pessoal da Academia do Barro Branco fazer a divulgação lá. E era o segundo ano que teria mulher na academia. Eu não sabia disso, não tinha ideia. E numa das apresentações eles começaram a falar sobre a finalidade da academia, o que era, o serviço que eles prestavam junto à sociedade e tudo mais. E falava assim, ó, vai ser o segundo ano que vai ter mulher. O segundo concurso que tinha Segundo que ano mulher podia teria participar. mulher na academia. Entendi. Para oficial, né? A Academia do Barro Branco ela é Sim. voltada para oficial. E aí eu falei, putz, eu acho que é uma coisa legal, né? Ajudar as pessoas, é isso que eu quero fazer. E tudo que eu perguntava, o aluno que estava lá do terceiro ano me cortava. Ele pulava, respondia o que o menino estava perguntando, meu amigo de sala, e não respondia. Eu falava, mas o que está acontecendo aqui? Quantas mulheres tinha na classe? Na Quantas classe, olha, Turma. era 50% ali. 50%. Inclusive a Simone, A Simone, do jurídico, né? Sim, Então, sim. Estudou junto. Estudou junto comigo. Zanotello, né? Zanotello. E tem mais o Marcos também, que está lá, da prefeitura, que estudou, e o Alex também. Bom, enfim, a prefeitura ela é de Jundiaí, né? E aí a gente estava lá, perguntava, ele cortava, perguntava, ele cortava. Eu falei... Quando eu perguntei, no final, eu fiz assim, viu, por que você não responde as minhas perguntas? Eu falei assim, porque academia militar não é lugar de mulher. Eu fiz assim, o quê? Eu que sempre levantei, a bandeira não é feminista, mas uma bandeira que todo mundo tem condição de fazer o que escolher, né? Eu falei, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu falei assim, não, absurdo é ter mulher lá que usa meia preta, que vai usar arma e vai, né, fazer tudo. Eu falei assim, ai gente, se essa pessoa não vive nesse mundo, pensando, né? Eu falei, vou prestar isso e não quero nem saber. E naquele ano eu prestei a Unicamp, passei na Unicamp e passei no Barro Branco. E, enfim, aí peguei e nessa primeira turma, né, nessa segunda turma, melhor dizendo, eles são várias fases, né? Fase escrita, psicológico, sim, avaliação física, parte, enfim, todos os exames possíveis, né? Você faz e vão classificando. Eu fiquei por 2 vagas nesse momento. E eram 15 vagas. E no segundo ano eu prestei e passei em segundo lugar. Tá aí. Falei, pronto, é isso que eu quero fazer uma coisa diferente. Foi assim. E na PM, no decorrer do tempo, comandando, como é que foi? Então, quando eu saí de lá, como aspirante, a gente sai somos alunos oficiais, cadetes, né? Do 1º ao 4º CFO, e depois tem o aspirantado, e depois o aspirantado 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, que é o meu posto hoje. Quando eu saí de lá, nós tínhamos 2 opções na época, porque não era muito aberto para toda a polícia, era trânsito ou policiamento feminino. Naquela época, o policiamento feminino ele era voltado só para assistência social, amparar mulheres e crianças, idosos. Eu falei assim, eu quero um bicho, não quero, né? Eu quero fazer coisa mais agitada. E o mais agitado naquele momento era o trânsito. E eu fui para o trânsito, trabalhei em São Paulo, no trânsito. Depois eu vim para Jundiaí. Chegando em Jundiaí, estavam formando o pelotão de trânsito. Olha, Dilson, pensa numa pessoa que não tinha final de semana. Porque o policial não tem final de semana. Eu imagino. Mas naquele momento que eu cheguei aqui, era operação na 9 de julho e Avenida Jundiaí, todo final de semana. Eu era comandante de pelotão, tinha que estar junto, né? Então, foram anos assim... Eu cheguei aqui em 95, todo final de semana, operação, e a gente ficou um bom tempo trabalhando, inclusive, junto com a prefeitura, na antiga CETRANSP. Olha. Que era o Sacramone, a época, aquele pessoal. Isso. Né, Cláudio Diani. E é um pessoal que está hoje ainda na UGMT, que eu encontro, que a gente trabalhava direto, assim, né? A própria Kátia, que trabalha direto lá no cerimonial, ela também fazia parte. Ela é oriunda do trânsito, exatamente. Do trânsito. E trabalhávamos sempre. Foi um período muito bacana. O tenente, né, no batalhão, ele fica numa função, assim, delicada, que é a supervisão, né? Então, a gente tinha uma escala de 24 horas, às vezes, e fazia todos os tipos de função. Às vezes, numa área mais de inteligência, eu cheguei a trabalhar, até a parte de polícia judiciária militar, que é o que o delegado faz para nós, população. A gente atua, nesse caso, mais específico para os crimes militares, né? Sim. Uma ação de polícia judiciária militar. Então, atuava nisso também. Bom, as coisas foram acontecendo, fui promovida a 1º tenente em
em 1997, depois em 2000 capitão, e depois eu fiquei até 2011, porque eles meio que travaram os quadros. E acho que é interessante mencionar como é que funciona internamente, né? A Polícia Militar, ela tinha um quadro masculino e feminino. Quando eu saí da academia, o que vale muito são as nossas notas, sabe, Adilson? Inclusive para você sair de final de semana na academia. Tá. Para você ter a sua folga, você tem a sua notinha lá. E se você tira uma nota abaixo de, por exemplo, 8, você já tem que ficar você faz um exame final, que seria aqui para a faculdade normal. Tá. Menos de 8, você tá perdido. Então, você tem que repor. Não vai procurar casa nunca. Se você tiver menos que 4, você reprova. Você é desligado da academia. Então, assim, nem sei porque eu comecei a contar dessa parte de nota, mas, assim, era por conta da classificação. Então, quando você fecha o quadro, quando você sai da academia, você tem uma nota geral do 1º ao 4º ano que te coloca numa colocação, deixa numa colocação que vai fazer você alçar mais rápido ou não a promoção, se for na antiguidade, que é do 1º ao último lá. E tem, paralelo a isso, o merecimento, que tem alguns postos que você pega uma vaga de merecimento e 2 de antiguidade, e aí vai, né? Então, é 1 por 1. E assim vai. E, então, aí, com tudo isso foi acontecendo, falando da minha promoção, fui em 2011 capitão, não, 2011 major, né? Foi 2011 como capitão, 2011 major, e prestei. Para a gente alçar ao posto de capitão, capitão para major, você tem que ter um mestrado. Tá. Você faz um mestrado lá dentro. Você presta o concurso, se você passar, ok. Se você não passar, você vai tentando até você conseguir. Passar. Até passar. E depois, de major, tenente-coronel, você tem um doutorado, que foi o que eu fiz também. Ótimo. Eu fui 3ª colocada no meu curso de doutorado também. Tá aí, ó. E também é bem, assim, é bem criterioso para você presta um concurso, você faz uma banca com 5 coronéis, prova oral, apresenta o projeto de pesquisa e artigo científico, e aí vai, né? E nós fazemos com os delegados também, no segundo momento aí desse curso. Então, foi, assim, uma experiência muito bacana, né? E que me acrescentou como pessoa muito ao longo de todos esses anos. É um diferencial, assim. Eu digo que a Polícia Militar, essa área de segurança, né? As forças de segurança, elas te trazem um outro olhar para a sociedade. Você consegue ver as mazelas da sociedade, você consegue ver aonde tem a falha do poder público. Sim, diretamente, né? É isso, porque é aí que aperta realmente, que você... E geralmente, o único recurso, às vezes, que tem na madrugada, de imediato, são os policiais, os nossos guardas, para poder atender essas demandas, né? Nós vamos até fazer uma reflexão, Carla. Eu acho que a ideia é essa. Primeiro, não lembro se citei, viu, mas nós estamos no mês das mulheres, né? O mês de março. O objetivo desse programa aqui, inclusive, é isso, dessas convidadas ilustres, é podermos homenagearmos as mulheres, né? E trouxe uma reflexão, que é a questão da cidade projetada por mulheres, né? A carreira de arquiteto, também de urbanista, ao longo do tempo, ela foi agregando mais e mais mulheres, mas ela foi também uma carreira, como muitas carreiras, que na origem, né, havia muitos homens. Então, nós temos cidades que, na sua origem, projetadas por homens, né, a grande maior parte das cidades projetadas por homens. E eu fico pensando aqui, olha, como seria uma cidade como Jundiaí, pensada, projetada por mulheres. Eu acho, Kézia, que você poderia responder isso para nós, né? Na tua visão, como é que seria? O que teria de diferente, né? Se Jundiaí tivesse sido pensada por mulheres, e como seria a cidade de Jundiaí hoje, também pensada e projetada e comandada por mulheres? Primeiramente, Adilson, muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Você representando a figura masculina para nós, as meninas aqui, um grande prazer, as meninas. Eu acredito que aqui a gente está para somar mesmo, né, as experiências de vida, e eu estou muito feliz. Comandante Carla, Coronel Carla, já acompanha há um tempo,
né? Primeiro porque tenho meu irmão militar, segundo porque trabalhei 6 anos com o Coronel Telhada, já acompanhava o trabalho dela. É uma mulher que realmente fez a diferença na Polícia Militar de São Paulo, do estado de São Paulo, e está fazendo a diferença como gestora agora, né, de segurança pública da cidade. Então, Obrigada. é um grande exemplo para todas nós, de força e determinação. A Ariane, que é uma psicóloga que me ajuda no dia a dia, como psicóloga também, nas orientações, mas é uma profissional e tanto. E hoje está aqui comigo como parceira de trabalho, né, nessa construção nossa na política. Então, só tenho que agradecer essa sua oportunidade, né, que você está dando para todas nós mulheres. Adilson, eu penso o seguinte, eu falo sempre que eu acredito que nós somos todas iguais, né, todos iguais. No mundo, somos todos filhos de um único Deus, né, homens, mulheres, e independente disso, de ser homem ou ser mulher, quando a gente tem um objetivo comum, que é alcançar o bem para o próximo, né? Quando a gente trabalha com amor, quando a gente trabalha com dedicação, que eu hoje estou na política por um único motivo, que é ajudar pessoas e por amor àquilo que eu faço. Às vezes eu falo, Coronel, eu falo alguma coisa do meu mandato, ou converso com alguém, a Ariane está sempre comigo, ela acompanha. E eu me arrepio mesmo. Por quê? Porque, para mim, o simples que eu consigo fazer em benefício da população, ou seja, de um bairro, ou de uma ou duas pessoas, para mim, já é um motivo a mais para eu continuar. Então, Adilson, eu acredito que nós somos todos iguais. Porém, a mulher, ela tem um diferencial, né? Um diferencial muito grande, que é a sensibilidade feminina, né? Nós somos mães, nós somos filhas, né? A gente pensa muito na família, a gente pensa muito... Daqui a pouco nós vamos falar da dupla jornada, viu, Ariane? Isso é legal. A gente pensa muito, né, Coronel Carla, ela é uma... Olha a mulher que ela é, Fortaleza, né, comandante da Polícia Militar, e é uma mulher, uma referência e uma mulher que, assim, eu vejo o respeito que ela tem até hoje e como ela seguia ainda nos pais dela, no pai e na mãe. Olha, eu acho, desculpa te cortar, Kézia, mas eu acho que para Carla foi mais difícil, né? Porque além de tudo isso, ela é uma mulher bonita. E aí, né, ter uma comandante bonita, né, e precisa se impor, né? Eu imagino, não fui militar, mas eu imagino que além de tudo, né, precisa se impor, né? Tá ali, é uma autoridade, é uma comandante do batalhão. Né? E ao mesmo tempo é feminina, é uma mulher bonita, é uma mulher, não deve ser tarefa... Sempre chega na frente. Não deve ser tarefa fácil, mas desculpa te cortar só para não perder aqui o comentário. A gente está aqui para isso, né? Mas, e dependendo da profissão, é mais difícil ainda. Sim. Né? Eu vejo que eu fui 12 anos do mundo privado, da instituição Itaú, e já é uma área que mescla entre homens e mulheres na liderança, né? Eu dou muito exemplo, que eu tenho uma amiga que entrou no mesmo tempo que eu no banco, hoje ela já está na diretoria do banco. Então, tem muitas áreas que a igualdade já é somada, né? Gerente feminino tem. Né? Banco, mas dependendo da área, a mulher sofre muito com isso, Adilson, sofre bastante. E é até uma pergunta que eu ia fazer para a Coronel Carla, depois eu vou fazer, que era sobre, na hora dela impor uma missão ou alguma estratégia de trabalho ou alguma coisa para uma figura, alguma ação sua no seu dia a dia para uma figura masculina, para os seus alunos, enfim, né, para os seus subordinados, de que forma alguns recebiam isso de uma mulher, né? Porque é uma imposição que ela exige um pulso extremamente firme, né? E na política também é assim. A gente tem que ocupar o seu espaço, né? E como a Ariane falou, a imagem da mulher, ela chega primeiro. Então, nós, dependendo da profissão, realmente a gente tem que provar todo dia, como a mulher de Nero fazia, você tem que provar o seu caráter. Que você está lá para trabalhar e para dar o resultado dentro daquele seu Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você passou pelo banco, né? É uma carreira ali que tem muitas mulheres, enfim, mulheres já ocupam espaço de gerência, de diretoria. E aí você passou pela prefeitura conosco, né? Lá na unidade tem bastante mulheres trabalhando, a gente sempre teve essa preocupação. Mas chegou na Câmara com 18 homens e você, né? Eu ouço muitos comentários, as pessoas falam, olha, deve ser difícil a vida, né, da Carla lá, quando foi comandante, e é comandante hoje porque é gestora de segurança pública, né, comanda ali toda a corporação, guarda municipal,
você nesse ambiente exclusivamente masculino tem a parte, acho que mais difícil de lidar, ter que provar, mas eu também acho que tem uma super oportunidade, né? Sim. Aparece aí uma grande oportunidade que é a condição de destacar, né? Ou de se destacar, porque só tem você lá, Sim. né? Você tem condições, você ganha uma vantagem competitiva, eu acho que você tem uma vantagem competitiva, você tem uma condição de mostrar um trabalho mais dirigido, no que pese poder público trabalhar sem a questão de gênero, trabalha para todos, né? Mas você tem essas condições de trabalhar para um público exclusivo que você tem pela questão de gênero mesmo, né? Por ser mulher, Sim. né? E por ser única representante. Você não o que você acha disso? Você não acha que é uma vantagem importante? Assim, é uma questão de ônus e bônus, né? De peso mesmo. Sim. Você não acha que tem mais oportunidade por ser a única mulher do que dificuldade? Adilson, olhando por esse lado, sim, porque eu sou a única mulher, então eu me destaco com relação às mulheres, né? Inclusive, aproveitando a sua pergunta, algumas mulheres quando chegam até nós, né, Ariane, até mim, elas falam, nossa, mas eu não sabia que tinha uma mulher, ou às vezes ela, né, não acompanhava o meu trabalho, não sabia que tinha uma mulher. E quando eu falo que eu sou a única mulher, as pessoas de fora, elas se surpreendem. Elas falam, nossa, mas que pena, só uma mulher eleita. Até eu trouxe um dado que quando eu fui eleita, já faziam mais de 30 anos que Jundiaí não elegia uma nova mulher. Não. Na legislatura. A primeira legislatura, relação à passou primeira. 30 A anos, primeira em com relação 30, à primeira, exatamente. teve Eu fui- mulher. Mas quando vereador eu fui com a- eleita, também... a A Ana Ana, Tonelli, a Ana, eu fui né? com a Marilena Negro e fui Isso. com a Silvana Batista. Isso. É que doutora teve Silvana. um lapso de Até, tempo de... até mandar aqui um forte abraço para as Isso. três, né? É. As três vereadoras que passaram pela Câmara quando eu estive por lá, né? Faziam, inclusive, um excelente trabalho. Todas as três. Sim. É verdade. A Ana Tonelli, inclusive, a gente citou hoje na Câmara, na homenagem das mulheres. Fazia um título. trabalho muito social, Maravilhoso, muito legal, maravilhoso. muito bacana. A Ana beijo muito pra ela, combativa, né? Beijão radialista, pra né? todas. Alguém ali que circulava muito pela cidade. As três vereadoras, né? A Marilena e a doutora Silvana Então, eu também. acho que no último mandato delas, o último ano, depois que eu entrei, acho que foram 16 anos depois, né? Que foi da última mulher que o Caio levantou. Foram 16 anos para eleger uma nova mulher. Isso. Então, é muito tempo e as pessoas sentem isso, Adilson. Por quê? Porque, querendo ou não, elas têm... Parece que, às vezes, conversar com uma mulher ou sentar e se abrir com uma mulher e falar o que ela está passando, elas se sentem confortável. muito mais confortáveis. Mas olha, A figura feminina com a figura feminina, né? mas mulher assim, é mais de 50% do eleitorado, né? Se eu não me engano, é 53% do eleitorado. Que é. E nós temos uma vereadora e 18 vereadores, né? Então, assim, o que você... E já emendando para a Ariane também, o que vocês acham que falta, né, para nós elegermos mais vereadoras? E o que você acha que seria diferente com uma mulher comandando a cidade? Né? Primeiro, se isso seria diferente, né? E o que nós teríamos de diferente? Adilson, então, até agora mudou-se, né, a lei eleitoral, então na próxima eleição nós teremos que obrigatoriamente ter outra mulher. No Então, mínimo, né? no mínimo mais duas. uma. Então, eu acredito, assim, apesar de eu ser a única hoje e ter esse olhar de que você é a única, então você pode se destacar realmente. Se eu fizer um trabalho em prol da sociedade, principalmente das mulheres, que já faz parte do meu mandato, a gente já trabalha para isso, para a família, para as mulheres, para as crianças, adolescentes, enfim, para o idoso. Então, eu acredito que realmente é um destaque, mas qualquer outra mulher que venha para somar comigo e para unir as forças é importante também. Porque, às vezes, eu me sinto... Hoje já não, porque eu consegui, comandante, ocupar um espaço. Mas eu tive que me impor bastante, né? Porque isso é a política. A política, ela é vista como uma profissão... disputa, né? E o homem na política, ele tem esse... Parece que é uma vaidade, sabe? Então, aí chega uma mulher, né? Que eu só estou querendo trabalhar. É o que eu falava no começo. Eu quero trabalhar e eu quero responder os anseios das pessoas que estão me procurando. Então, eu só quero ocupar o meu espaço, né? Cada um tem o seu. Vamos trabalhar. A Jundiaí é grande e tem espaço para todo mundo. Então, em vários momentos, eu me senti sozinha, né? Sozinha, assim, não de ter minha equipe, as pessoas que me apoiavam, mas sozinha, assim, de dividir um anseio, uma ansiedade que eu estava passando. Até teve uma reunião,
que eles pediram para parar a sessão por um tempo, para a gente discutir um projeto que viria na próxima pauta. E aí, quando eu sentei na sala de reuniões dos vereadores, veio uma moça, Adriana, que trabalha lá no administrativo, que ela ia ajudar a discutir essa pauta, entender melhor. Aí ela sentou do meu lado, eu dei um espaço no sofá para ela, ela sentou do meu lado. Aí eu olhei para ela e falei assim, que bom ter uma mulher aqui comigo. Por quê? Não que a gente não luta por um espaço, nós somos iguais, o espaço tem que ser de todos, né? Mas assim, eu não vejo as pessoas assim, eu não vejo os homens assim. Eu acho que você está na posição que você está por meritocracia, porque você batalhou, você trabalhou, só Deus sabe o que você passou para alcançar. Então, isso é para todos nós, independente de ser homem ou mulher. Mas o homem, na política, ele tem uma visão diferente, dependendo do homem, tá? Não são todos. Ele olha assim para a gente como, poxa vida, mas o que essa mulher... Por que não está no shopping fazendo compra, entendeu? Por que não está, sabe? E não é isso. Mas não é exclusivo da política. Não é. Não é exclusivo da Isso que eu ia perguntar para você, Coronel. Não é. Eu queria fazer um comentário. Pode fazer aqui, é um bate-papo, viu, quando gente? você Podem interromper aí a hora que quiser. Quando você perguntou para elas essa situação de estar numa posição, né, como a dela e o destaque, né? Eu entendo que ela tem que se esforçar muito mais do que qualquer um outro nessa função. E não estou levantando bandeira feminista, não, porque eu sou avessa a isso. Conheço, assim. Eu sou pela igualdade, eu sou pela capacitação igualitária das pessoas, pela competência nos cargos. Exatamente, que elas desempenhem da melhor forma. Mas é assim, o esforço que ela tem que fazer é maior. É maior. É maior, para poder ser reconhecida no normal de qualquer um. É assim que eu vejo. E é isso que eu senti quando eu cheguei. Eu tive que me dedicar muito mais, eu tive que mostrar muito mais quem sou eu. Entendeu? Porque você tem que provar. Mas é a sociedade que a gente está que não está acostumada a isso. Exatamente. Ela está num processo de amadurecimento, né? Mas eu vejo assim que a presença de uma mulher, né, num ambiente que é de maioria masculina, já trouxe um impacto e um diferencial muito grande. Muito, né, muito. Porque, assim, é uma questão cultural. Acho que quando a gente fala assim, a diferença de homem e de mulher, né? Não é que, assim, homem é mais razão e mulher é mais emoção. É que, de uma maneira, a gente foi educado durante muito tempo a mulher a desenvolver mais a parte emocional, vamos dizer assim, ser mais coração, e o homem, né, mais a parte racional, a questão do trabalho, da profissão. Você não acha que a sociedade, Ariana, ela se acostumou com algumas profissões? Sim. Assim, porque... A minha profissão, por exemplo, é de maioria de mulheres. A gente tem um funciona homem que pratica, ele é visto de uma outra forma, né? São as profissões do cuidado. Por exemplo, professor, né? Professor da rede primária, por exemplo. Sim, infantil. Professor, né? Diretor. Predominantemente mulher. Cargo de diretora. Porque se nós partirmos do princípio que mulher é maioria, né? E nós temos em algumas profissões uma predominância masculina, né? Eu penso muito que é em função do costume mesmo. Sim, tem a ver com a cultura, A estrutura cultura, da exatamente, sociedade, da cultura. né? E a gente vem num momento rompendo, né, esses paradigmas. Exatamente. Então, assim, a mulher, ela tem talvez mais afinidade com alguns temas, né? Da família, uma preocupação maior de filhos, maternidade, dos mais vulneráveis. Mas por que um homem não pode também ser capaz de fazer um trabalho social? Exatamente. Não é exclusivo, né? E o homem, mas é uma questão cultural. a mulher pode ir para a guerra hoje, é óbvio que é algo muito ruim, mas ela vai, ela se prepara, se qualifica, ela vai. Tem comandantes que vão Mas pra eu acho que frente quando de você fala batalha. assim, a presença dela trouxe esses temas, trouxe luz para esses temas, e isso já, né, de alguma maneira, vamos dizer assim, teve um contágio ali, uma coisa Já positiva. teve. Muito teve. positiva, olha, Já muito teve. positiva. Eu sempre disse para quem me perguntava o seguinte, eu acho que é uma tremenda injustiça, por exemplo, não ter mulher na política ou na Câmara de Jundiaí, agora tem, mas não ter, tratando temas que são de interesse de mulheres. Sim. Né? Que mulher tem mais propriedade para tratar. Sim. Não significa dizer que o homem não Não pode vai poder, tratar. Não é verdade? Mas saúde da mulher, a questão da dupla jornada, né? A questão de ambulatório de especialidade para a mulher na área da saúde, mulher, né? A Sim. questão das creches, inclusive, né? Esse conhecimento, porque a mulher conhece a necessidade de estar com o filho, Sente trabalha na fora. pele, né? Enfim, são temas que não ter uma mulher para trazer a contribuição, eu acho que a sociedade como um todo perde muito, né? Perde muito. Eu sempre fui defensor dessa tese, eu acho que a Câmara ganhou muito
como eu acho que Jundiaí ganhou muito com a Carla lá comandando, né, a Unidade de Gestão de Segurança Pública, porque traz essa discussão, dá um bom exemplo, na verdade, um bom testemunho, eu acho que mostra realmente a igualdade, né, a condição de exercer o mesmo trabalho, né, na mesma função, com a mesma capacidade, com o mesmo empenho. Eu acho que quanto mais mulheres ocupando espaços é importante. Agora, Ariane, tinha uma reflexão, a primeira reflexão, que era a questão, né, do que você acha que seria diferente, né? Para uma cidade. Aqui nós estamos discutindo a cidade, na cidade de Jundiaí, que é uma cidade que tem a origem na colonização italiana, como eu disse, é uma cidade bairrista, né? Que o jundiaiense ele tem uma característica própria, ele é diferente, na verdade, e o que você acha que mudaria? Né? Essa é uma primeira pergunta e uma segunda reflexão, e aí vale para a Carla também, que é a questão, né, da projeção, da ocupação dos espaços públicos, do cuidado do espaço público, e mais do que isso, olha, frequência de mulher em espaço público é um indicador de segurança, né? Serve como indicador de segurança. Nós temos espaços, né, onde se frequenta a família como um todo, mas ter mais ou menos mulher, né, é um indicador de segurança da utilização desse espaço? Acho que vou começar falando o que eu penso assim da cidade e vou tentar trazer até exemplos mais concretos, assim, né? Acima de a gente ficar, acho que, teorizando, o objetivo é esse, né? Vamos pensar coisas práticas. Um homem, quando sai com a sua filha menina, sai só o homem e a sua filha menina. Hoje, a gente tem um pouco mais de espaços públicos com banheiros família, vamos dizer assim. Mas isso não é uma realidade em todos os lugares. Sim. Né? Eu tenho uma filha, tenho um relacionamento rompido. Ela, quando saía com o pai dela, às vezes enfrentava essas dificuldades. Ele tinha que pedir para uma mulher levá-la ao banheiro, para ajudá-la quando ela era ainda pequena, não podia ir sozinha. Essa questão dos fraudários, por exemplo. Hoje, a gente tem uma lei municipal que diz que todo espaço, né, inclusive no banheiro masculino, precisa ter fraudário. Mas veja quanto tempo teve que passar, né? E isso são preocupações que a mulher, talvez, ela se tivesse mais presente, né, nesses espaços de poder, ela já poderia ter antecipado essa necessidade. Perfeito. Então, assim, dei esses exemplos, mas tem outras questões, por exemplo, de transporte, de mobilidade. Tem alguns países que fizeram pesquisas a respeito, assim, como que é o uso do transporte, os usuários, né? Assim, tanto homens quanto mulher. E eles viram que os homens usam também o transporte público, mas que a mulher usa mais e ela usa também, ela anda mais a pé na cidade. Tá. E anda mais a pé com sacola, com carrinho, com outras coisas. Então, assim, você pegar a cidade de Barcelona, de Viena, eles alargaram as calçadas, tem a questão da iluminação, dependendo do horário, né, que dá uma maior sensação de segurança, que a mulher se sente, né, mais segura em relação a esses ambientes. Então, assim, tem essa questão do espaço público, né, quando ele é projetado e as mulheres participam dessa decisão, porque ela reconhece mais a necessidade das mulheres. Tem uma urbanista, eu sempre falo que se eu fizesse arquitetura, eu acho que eu ia cair no urbanismo, né? Não tem jeito. Mas tem uma urbanista que ela fala assim, que até a organização, tanto das cidades quanto das nossas casas, ela privilegia uma questão que é da sobrecarga da mulher. Porque a gente tem a cozinha num espaço separado, a área de serviço. O que ela quer dizer com isso? O trabalho da mulher ele fica meio que típico, né? Assim, hoje em dia já vem mudando muito, os homens estão entrando mais na área da gastronomia, cozinhando mais. Mas era muito típico o quê? As mulheres vão conversar onde? Na cozinha, porque a cozinha é o espaço da mulher. A criação dos filhos. Então, ela propõe um modelo super... Eu ainda acho que é inovador, ela propôs isso nos anos 80, mas é ainda super inovador, que ela fala assim, que esses espaços deveriam ser espaços comunitários, Sim. fora da casa. Então, ela resgata aquele senso de comunidade, de fazer junto, para o homem também ter essa noção do que é o trabalho doméstico ali dentro de casa, né? Que não é exclusivo das mulheres. Então, assim... Acho que hoje avançou muito, inclusive, muito. Né? Até porque os dois trabalham, né? É mais difícil ver hoje
principalmente casal no início, né, da vida, Mas no início do casamento não para. Tudo são flores. Os dois trabalham, Kézia, no final das contas. Depois o que eu estou dizendo é que antigamente as mulheres trabalhavam menos. Sim. Né? Então elas trabalhavam fora, né? Fora, É disso que eu estou falando. eu já ia te Porque em dizer. casa trabalha também, né? dobro. Mas em dobro. Que é trabalho. Mas mulher trabalhava fora menos, né? O marido trabalhava fora, a mulher trabalhava em casa. Né? E acabava que ficava com toda a carga, não só de cuidar da casa, mas de cuidar dos filhos. Sim. Né? E aí, com o tempo, a realidade, pelo menos que eu percebo, não é essa, ou pelo menos avançou muito. Eu tiro lá pela minha casa, né? Primeiro que em casa quem manda é a minha esposa. É regra, ela organiza, ela paga as contas, ela, né, determina uma série de coisas lá. Mas eu ajudo, eu ajudo, eu faço o dever de casa com as crianças, eu ajudo a lavar louça, enfim, eu gosto de cozinhar, então talvez seja por conta disso também, né? Para mim, cozinhar é algo prazeroso, mas eu observo muito isso. Então, quando os dois chegam, acaba que eles dividem a tarefa, né? Me parece que isso tem se tornado uma regra, né? Ou pelo menos tem uma tendência. Aí Vamos tentar ser otimista. Uma tendência. Então, tá bom, que seja uma tendência, mas eu sinto que tem mudado, isso né? Tem sim. Tem a ver com a educação Tem dos muitos homens meninos. que são bem participativos, né? E das meninas, viu, Ariana? Mas isso As vai meninas muito da hoje, elas são criação, né, criadas pra Coronel? isso, né? Para trabalhar fora, para ter Sim. uma carreira. Eu tenho 2 filhas. Você estava falando da família. Eu sou divorciado do primeiro casamento, casei 2 vezes, né? E a minha primeira filha, ela ficou morando comigo. Então, morava comigo e minha mãe. Foi diferente. Né? Eu que criei e eu passeava com ela, levava. E a maior parte das vezes eu ia no shopping, porque no shopping tinha um banheiro, né, uma condição de cuidar dela. Então, sentia isso na pele. Realmente era uma grande dificuldade. Né? Mas eu tenho 2 meninas. Então, a minha menina, que tem 12 anos, a Bianca, né, eu converso muito com ela, eu levo ela para a escola no período da manhã. E nós vamos discutindo carreira. Então, a criação que eu dou para a Bianca é uma criação para ela ser independente, para ela crescer, ela estudar, ela se formar, ela ter uma carreira e ela casar e ter filhos, né? Porque eu acho que isso é importante. Ela pode ter uma família, uma carreira. Isso não é algo excludente, né? Não é dessa forma. Né? Não é impeditivo, né? Tá aqui a Carla para você, Ariana, a Kézia, para nos provar isso, na verdade. Dá para ser bem-sucedido na carreira, tem uma né? divisão E com o marido ter uma boa família e cuidar dos filhos, cuidar do lar, na verdade. Mas você vê, né, Adilson, a importância da criação, né? Do que você vive, da criação que você tem, educação dentro do lar. A gente trata muito isso, Coronel, que hoje os casais, devido às responsabilidades que tem no dia a dia, realmente, ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles passam muito a responsabilidade da educação dos filhos para a escola. Então, eu sou de um tempo, eu acredito que é o mesmo que a Coronel Carla passou, de um tempo onde a educação, a minha formação como ser humano, como caráter, hoje eu sou o que eu sou, graças à criação dos meus pais, que foi uma criação extremamente rígida, né? Eu costumo dizer que meus pais só de olharem para mim, eu já sabia o que eles estavam falando. Então, assim, e esse respeito vai até hoje. Então, eu acredito que o exemplo dos pais, a criação, a educação que os pais passam, a mãe e o pai, é de extrema importância. Eu vejo pelos meus irmãos também. A minha mãe ensinou, porque ela teve 4 homens, ela ensinou os meninos todos o que eles tinham que fazer dentro de uma casa, né? Lavar, passar, cozinhar, eles fazem tudo até hoje. Né? Então, eles são assim, eles não precisam das minhas cunhadas, eles se viram com tudo. Porque minha mãe ensinou assim. Ela falou, não, vocês têm que aprender porque vocês têm que ajudar as suas esposas que vocês vão ter, a família que vocês vão formar. Então, isso é educação, né? Mas, olha, voltando lá no espaço público, você acha que é um indicador de segurança, circulação, essas áreas que propicia a circulação de mulheres? Não puxando a sardinha para as mulheres, mas como elas decidem o que fazer, às vezes no final de semana, né? Realmente, é onde tem mãe, filho, marido, a presença ela é maior. A gente sabe que a mulher ela acaba direcionando, né? Óbvio que todo mundo decide junto na família, mas às vezes a mãe fala assim, gente, hoje nós vamos no parque da cidade, vamos passear. Então, realmente, a presença das mulheres, né, em parques, em espaços públicos, ela realmente, ela define, eu acredito. E ela vai optar por onde a família dela se sinta mais segura, porque ela tem esse olhar.
Sim. Ela sabe aonde é o melhor, ela está ligada com a cidade. Por exemplo, Jundiaí, ela sabe aonde ela pode, né, onde não deve, às vezes, o horário. Então, tem essa questão, sim. Porque a gente divulga muito. A questão da segurança, ela vai muito além também da simples presença, ou melhor, da boa presença do agente de segurança. Perfeito. Né? Ela vai além. São os locais... E isso tudo é muito divulgado e propagado para que a sociedade ela participe. Conservação, Exatamente. Né? Envolve uma série de outros itens, questão de né? iluminação, enfim. Que dá a sensação de segurança. Justamente. Então, as pessoas optam por locais que se sintam mais seguras, né? E a família de uma forma geral. Enfim, e o jundiaense, ele é muito seletivo, né? Ele ele busca o melhor. E Jundiaí é o melhor, né? Nós estamos, na minha percepção, né? E já trabalhei em outras cidades aqui da região, Jundiaí é excelência. Ela tem uma referência em todas as áreas, né? Seja no lazer, né? Nos parques. Verdade. Como na questão da segurança, da educação, saúde, é referência. Então, a gente tem que ter orgulho, realmente, da nossa cidade. Nossa cidade. É algo maravilhoso. Kézia, fala aqui para nós, olha, qual é que você tem por uma cidade ideal, né? Se Jundiaí fosse a cidade ideal, se você tivesse condições de transformar Jundiaí, que já é uma cidade boa, uma cidade excelente, como disse Coronel Carla, realmente é uma cidade diferenciada, né? Mas se você pudesse, lá na Câmara ou na Prefeitura, enfim, como agente político, qual é a tua visão de uma cidade ideal? O que você faria em Jundiaí que não tem para torná-lo uma cidade ideal? Sim. Primeiramente, vou até reforçar, né, as palavras da Coronel Carla, que Jundiaí, a gente sente, né, Adilson? Eu sou nascida e criada aqui, nasci na Ponte São João. Meus pais residem lá há mais de 60 anos. E a gente sente muito as diferenças hoje da cidade, assim, como lazer, essa parte cultural, de cuidado com as pessoas. Hoje é uma outra visão, né? Jundiaí sempre foi uma cidade excepcional. Meu pai veio de São Paulo para cá e decidiu morar em Jundiaí por conta disso. Mas a gente vê que desenvolveu muito, né? E realmente tem que dar os parabéns aí para a gestão do nosso prefeito. Mas assim, Adilson, eu vejo que... Eu falo muito dentro do meu mandato, eu falo que para mim estar vereadora é um presente para que eu possa ter ações para o bem da comunidade como um todo. Um vereador, ele tem funções, né? Além de cobrar o executivo, ele tem as funções do dia a dia. Então, me pede uma poda de árvore, tapar um buraco, né, Ariane? Coisas do dia a dia que a gente vive, assim, o dia inteiro, esses pedidos. Né? Mas, eu acredito que você poder deixar um legado para a cidade, eu penso muito assim, daqui a alguns anos, um gestor como o nosso prefeito, o Luiz Fernando, ele passar, como, por exemplo, o mundo das crianças, esse trabalho que ele está fazendo voltado para as crianças. Eu acho isso de suma importância, né? E eu acredito que esse é o caminho realmente para Jundiaí, né? Eu vejo que está no caminho certo. É um modelo para todos nós que tem pretensão política de crescimento dentro da política. Eu acredito que é um modelo para todos nós, principalmente essa preocupação com a criança, né? Mas eu acho que tem que focar bastante ainda na primeira infância, que a gente trabalha muito isso. Adilson, o que eu vejo muito também, que eu já fiz esse pedido, foi o meu primeiro pedido através de um ofício para o prefeito. Eu entreguei nas mãos dele, né, Ariane? A Ariane estava comigo, que foi um centro de referência para atendimento às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência dentro de Jundiaí. A Ariane me levou para conhecer a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. E eu fiquei, assim, emocionada realmente com o atendimento, porque a mulher, ela passa por uma situação tão difícil, que é uma violência, e a gente sabe da dificuldade que tem aqui em nossa cidade ainda para esse atendimento. Então, eu acho que eu olharia um olhar feminino mesmo. Sim. Nesse momento. Um olhar mais voltado para essa mulher vítima de violência. Isso tem que mudar, né? Talvez alguns projetos um pouquinho mais severos, não sei, mas olhar mais para esse lado. Da violência contra a mulher, da criança, dos cuidados com essa criança. E dos, né? idosos. E dos idosos. Eu acho que ainda falta um pouquinho e a gente está batalhando para ajudar nesse aspecto. Ok.
Você, Ariana, você é doutora, né, em psicologia? Tô terminando o doutorado lá na Unicamp. Muito legal. Na Unicamp. Saúde coletiva, Saúde coletiva, que bacana. Tua visão aí de cidade ideal? Eu acho que pela minha formação, que é mais da área de humanas, né? Enfim, é claro que eu vou priorizar, né? Não que eu não reconheça as outras necessidades, mas eu priorizo as pessoas, as necessidades das pessoas. Então, é claro, né? A cidade ela é dividida por políticas públicas. Sim. E dentro das políticas públicas a gente tem que enxergar as necessidades das pessoas. Então, assim, eu acho que eu tenho uma preocupação enquanto sociedade, porque eu penso que a gente tem um envelhecimento da população e a gente tem uma outra dinâmica acontecendo, né? Então, os casais tendo menos filhos e tendo os filhos mais tardiamente. E eu me preocupo muito com essa questão do cuidado, porque o cuidado, ele ficou, né, historicamente, mais na figura da mulher. Mas a mulher também agora ela vai trabalhar. Se a gente não se estrutura, né, enquanto política, inclusive o que é trabalho, né? Essa é uma discussão. O que é trabalho? Porque existe um trabalho que não é remunerado, que é feito dentro de casa, esse trabalho doméstico. Mas hoje a gente já vê, por exemplo, horário de creche. Vamos pegar uma coisa bem concreta, assim. As mulheres, talvez, né, a grande maioria, estão trabalhando. E aí as avós também, às vezes, ainda estão trabalhando, ainda estão no mercado de trabalho. Mas vai chegar um momento em que eu penso nos meus pais. Se hoje eu tivesse necessidade de cuidar dos meus pais, como que eu organizaria a minha vida? Quais os serviços que eu poderia contar? Né? A gente já faz um malabarismo para dar conta de cuidar dos filhos. Então, você disse assim, tem uma divisão de tarefas. Hoje, os homens estão mais sensíveis a isso, mais alertas a isso. Com certeza teve um avanço. Mas ainda acho que está longe de ser aquilo que a sociedade vai precisar, porque existe essa necessidade. Algumas pessoas, crianças e idosos e pessoas com deficiência, elas precisam ser cuidadas. A mulher ocupava esse espaço. Agora, ela vai ter menos tempo, vamos dizer assim, para ocupar essa função. Então, ou o espaço público ele precisa desenvolver, né, serviços e política pública para isso, ou a gente tem que repensar a carga horária de trabalho, repensar uma série de coisas para acomodar tudo isso. Perfeito. Hoje já é uma tendência essa questão de licença parental, por exemplo. Então, assim, essa é a minha preocupação pensando numa cidade Eu acho do que tem futuro. Estrutura para políticas públicas que incentivem a mulher a continuar trabalhando e dê um suporte maior. Nós temos um caso que nos procurou no gabinete, Adilson, que a moça tem uma criança de 3 anos e ela trabalha, ficava só meio período, né, na creche e o outro meio período com a mãe dela. A mãe dela ficou doente, vai passar por uma cirurgia, não vai mais conseguir cuidar da criança. Ela nos procurou desesperada, que ela precisa deixar essa criança no período integral, que é o G3. Então, assim, a gente tem que pensar nessa mãe, né? Nessa pessoa. Ela precisa trabalhar. Perfeito. Carla? Eu entendo que as demandas constitucionais elas deveriam ser atendidas. Ou seja, a vida, a liberdade, a integridade das pessoas, né? Todas essas deveriam ser atendidas. É isso. E focada também, eu acho que é muito interessante mencionar a questão, a gente tem o mundo das crianças, que é muito importante para Jundiaí, mas tem outros 2 aspectos muito importantes. São os idosos, a nossa população está envelhecendo, como bem falou a Ariane, e a questão dos nossos deficientes. A locomoção, né, a mobilidade, acessos ao lazer, todo mundo tem direito, né? Eu acho que é mais esse aspecto. E eu acho que o que está evoluindo muito também, infelizmente, é a saúde mental. Tem que ter um olhar bem, né, Ariane? Você Perfeito. Psicóloga. Olha, nosso tempo aqui está encerrado, né? Vou aqui mais uma vez agradecer a Ariane pela disposição, a vereadora Késia, Coronel Carla. Né? Foi um bate-papo bacana, importante. Sim, né? Existe aqui uma clara diferença em relação ao preparo de vocês, né? É alguém que se destaca no meio em que atua. Eu acho que isso é importante, apresentar para a cidade, para nós podermos mostrar aqui que o ambiente de trabalho, né, é um ambiente que ele serve, né, para qualquer gênero, é um ambiente que há a possibilidade das pessoas se destacar, que a sociedade ela precisa olhar para isso e gerar essa condição. Na verdade, vocês são pessoas bem-sucedidas na área em que atua, e isso para nós, esse exemplo para nós é importante. Trouxe aqui, olha, 3
presentes, inclusive em consideração aqui e comemoração, né, a semana, o mês da mulher, né, dia 8 houve aí as comemorações do Dia da Mulher. É uma luta histórica importante, esse reconhecimento. Muito Trouxe obrigada, aqui Adilson. para Gentileza. vocês, né? Muito Espero que obrigada. gostem. Obrigada pelo carinho, Adilson. Obrigada. E nós voltaremos Esse é o seu. no próximo. Esse é o seu, Ken. Obrigada. Voltaremos então, na próxima Personagem semana aqui com um lindo. tema, Muito importante obrigada, aqui para a Adilson. nossa Obrigada, cidade. Adilson. Obrigada, Muito obrigada meninas. pelo Agradeço. convite. Obrigada. A oportunidade. Gratidão. Um abraço, então até a próxima Próxima. semana.